Seja muito bem-vindo, eu sou Dani Cardoso, o canal Nada Poderá Nos Separar do Amor, com mais uma semana, mais uma palavra vinda do Pai para as nossas vidas, amém? Se você já está inscrito aqui no canal e puder sentir no seu coração de enviar para alguém, isso vai abençoar, eu acredito, outras vidas. Agora, se você não é inscrito, se inscreve aqui, amém? Em nome de Jesus, aperte o sininho para lembrar de toda semana receber uma palavra de Deus sobre a sua vida. Eu acredito que isso vai ser bênção, amém? Em nome de Jesus. Vamos lá? Hoje eu quero falar com vocês sobre 1 Reis 1, versículos de 1 a 4. Vamos comigo? Sendo, pois, o rei Davi já velho e entrado em dias, cobriam-no de roupas, porém não se aquecia. Então disseram-lhe os seus servos: busquem para o rei meu senhor uma moça virgem que esteja perante o rei e tenha cuidado dele, e durma no seu seio para que o rei meu senhor se aqueça. E buscaram por todos os termos de Israel uma moça formosa, e acharam Abisag, sunamita, e a trouxeram ao rei. E era a moça sobremaneira formosa, e tinha cuidado do rei, e o servia, porém o rei não a conheceu. Vamos falar rapidamente sobre a história. A história conta que esse era um procedimento comum antigamente, de trazerem moças mais jovens para aquecerem homens. Por quê? Porque entendia-se que isso, de alguma forma, era uma manutenção da prosperidade. Por quê? Porque a prosperidade era vista naquela época através de fertilidade. Então, se um rei ele fosse fértil, haveria então uma prosperidade para as nações. Então, esse era um procedimento comum de se fazer. Mas eu não quero falar de procedimento comum, não. Eu quero falar daquilo que Deus quer falar comigo e com você hoje. Amém? Vamos lá. Vamos se colocar Vamos colocar dentro dessa palavra? Vamos colocar como Davi? Então, nós nos colocamos no lugar de Davi. Davi somos eu e você. Pessoas que muitas vezes queremos andar sozinhas. Queremos tentar nos cobrir, colocar cobertores para tentar se aquecer. Queremos muitas vezes caminhar com Deus sozinhos. Queremos que o Espírito, o fogo, queremos viver uma vida com Deus sozinhos. Mas quando a Bíblia vai nos dizer sobre Ele mesmo se colocar cobertores, a Bíblia também diz que essa foi uma medida frustrada. Foi tão frustrada que tiveram que passar para outra medida. Não adiantava aqueles cobertores. Não adiantava a autossuficiência de Davi ali. Precisaram chamar uma moça. E que moça foi essa? E eu quero aqui falar com você sobre os detalhes dessa moça, porque essa moça, ela aponta nas Escrituras para a Igreja de Cristo. Não uma igreja com placa, mas a igreja com I maiúsculo, uma igreja. Nós que cremos no Senhor como um povo. Amém? Vamos lá. A Bíblia fala assim, eu quero trazer aqui a referência para te provar, porque eu quero te provar que aqui há uma referência clara para a igreja. Efésios 5, 25 a 27 diz assim: vós maridos amais as vossas mulheres como Cristo também amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Para quê? Estamos falando aqui da igreja. Para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Então a gente vai ver uma Abisag que fala de virgindade, fala de pureza. A gente vai ver uma Abisag que fala de formosura, que fala de glória, de sem mácula. A gente vai ver uma Abisag que, pasme, o nome Abisag no original do hebraico significa meu pai foi homem. Pai, Abba Pai, paizinho. A gente está falando aqui de Deus, mas a gente está falando de um Deus que desce na terra e se faz homem. Um Pai Deus que desce na terra e se faz homem, Jesus. Uma igreja sem mácula, que tem um Pai, um Deus que desce na terra. E a gente precisa acreditar nessa verdade. E vem Jesus. Um mesmo Deus, que é um Deus Pai, mas é um Deus que desce na terra para salvar a minha vida e a sua vida. E essa igreja precisa conhecer essa verdade. A
A igreja precisa acreditar que esse Deus que está lá é o Deus que desceu, é o Jesus que desceu. Eu quero falar que Sunem, o lugar de onde Abisag era, na referência original quer dizer um lugar de descanso. A igreja tem que ser um lugar de descanso para você, querido. Não um lugar de aperreio, um lugar de perrengue, um lugar de confusão, de gritaria, um lugar de tristeza. A igreja, a sua igreja, onde você está, tem que ser um lugar de descanso para você. Tem sido? Fica aqui a minha pergunta para você. Eu quero te falar que a Bíblia vai nos dizer que Abisag vai dormir no seio do rei. E quando a gente vai ver Abisag representando a igreja, a gente vai ver a palavra dormir. No original, essa palavra, muitas vezes na Bíblia, inclusive no Gênesis, no Antigo Testamento, ela é utilizada para relação sexual. Não apenas para dormir, ela é utilizada para intimidade. Então a gente vai ver que eu tenho uma igreja que quer ser centro e intimidade. Quer ser centro da sua vida e precisa haver intimidade entre você e a igreja. Não adianta superficialidade mais. Não adianta você ir de domingo e achar que está tudo bem. Não adianta você achar que a igreja ela mora do lado da sua vida. Não, ela é centro da sua vida. Porque hoje em dia se fala muito, a igreja sou eu sou autossuficiente, está tudo certo, está tudo lindo. Esqueça, porque a palavra de Deus inteira vai apontar para a unidade. Se você quer andar sozinho, você não está dentro daquilo que Deus tem para o seu plano. Você precisa estar num corpo. Você está no lugar certo? Você está no lugar onde você sente isso? Você descansa? Você tem intimidade e a igreja é centro na sua história? Pare e pensa. Porque precisa ser. E a Bíblia também vai nos contar que Abisag, ela servia o rei e cuidava dele. A igreja é um lugar onde você tem que ser servido e tem que ser cuidado. Você está sendo servido e cuidado pela sua igreja? Em nome de Jesus eu oro para que isso seja uma verdade sobre a sua vida, amém? Porque esse é o nosso papel, esse é o meu papel. E eu quero chamar a atenção aqui para líderes. Liderança da igreja, você tem que cuidar das pessoas. Você tem que servir elas mais do que tudo, não são elas que vão servir você. Então fica a dica. Talvez você esteja olhando a igreja com um olhar errado. Talvez você esteja secularizando a igreja na sua vida. E não é isso que Deus tem para você. Ele quer que ela seja centro. Ele quer que você tenha intimidade com ela. O que é ter intimidade com a igreja, Dani? É você se relacionar com pessoas, porque a igreja não é parede, não é janela, não é porta. Igreja é gente. E você precisa se relacionar com ela. Em que pese a porta, a janela e as paredes façam parte desse processo. Eu quero falar sobre um último ponto aqui agora, sobre esse texto que me chamou muita atenção. Volta lá comigo rapidamente e veja que diz assim o versículo 4, lá no final. A moça sobremaneira era formosa, cuidava do rei e servia, porém o rei não a conheceu. Conhecer é ter relação, né, sexual, é ter um casamento, porque você, para ter relação, segundo a Bíblia, você precisa ter um casamento. Para ter um casamento precisa ter intimidade. Engraçado que essa igreja, ela estava ali, havia um serviço sendo prestado, mas houve no final algo muito interessante. A Bíblia diz que o rei não a conheceu. Nós estamos aqui na figura do rei de Davi. Nós muitas vezes não vamos querer nos relacionar com a igreja. Nós não vamos querer ter essa intimidade tão necessária. E eu quero chegar aqui nesse terceiro ponto, porque ele se liga com o segundo e dizer que isso é uma escolha sua. Foi o rei que não a conheceu, não ela que não conheceu o rei. A Bíblia é clara ao enfatizar essa ordem, e nenhuma ordem está na Bíblia por acaso. A igreja vai sempre querer você, por piores dias que você possa ter passado. E eu te peço perdão aqui, em nome de uma igreja.
não da minha, mas em nome da igreja com I maiúsculo. Se você por acaso passou por alguma situação muito difícil dentro da igreja, mas deixa eu te dizer, a igreja te ama. Volta para aquele lugar. Não esteja nesse momento em que a Bíblia vai dizer que o rei não conhece Abisag, o rei não tem intimidade. Era uma relação superficial. Não é isso que Deus quer com você. E esse vídeo é para te falar: ei, você precisa fazer uma escolha. Ou você vai ter intimidade, ou você vai viver na superficialidade. E sabe o que é que vai acontecer se você viver na superficialidade? Você não vai ser quente o suficiente, porque Abisag estava ali para aquecer. Abisag estava ali para tocar fogo. A igreja está na sua vida para tocar fogo em você, para te derramar autoridade, para te derramar aquilo que você precisa sobre a sua vida, para fazer com que seus dons aflorem. Existem pessoas ali que são feitas para te puxar. Não queira andar sozinho. Você vai poder botar o cobertor que você quiser, fazer o coach que você quiser. Eu gosto de coach, mas você vai poder fazer o curso que você quiser. Se você não estiver dentro da igreja, o fogo vai começar a esvair, porque a igreja bota fogo em você. Escolha estar dentro da igreja. Amém? Em nome de Jesus, que essa palavra abençoe a sua vida e que você volte a congregar. Eu quero trazer aqui por último, Hebreus 10, 25, fala assim: não deixando a nossa congregação, como é o costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Você está dentro da igreja, você precisa estar lá. Lá você vai ser admoestado e você vai admoestar. Ferro que afia ferro. Lá você vai ser treinado, tratado, e através do treinamento. Sabe por quê que o fogo vem quando você está na igreja? Porque você está num treinamento e você está se santificando. E o que Jesus quer da sua vida é santidade. Ele quer que você seja santificado cada vez mais, porque quanto mais santificado você for, mais parecido com Ele você vai estar, mais fogo Ele pode derramar sobre você. Fogo é autoridade, amém? Não apenas fluir no Espírito Santo, mas é uma autoridade que vem sobre você. Deixa eu te dizer uma coisa. A Bíblia vai nos dizer em Hebreus 12, 14: seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Você quer fogo, você quer autoridade, você quer ver o Senhor, você quer andar com Ele, mas sem santificação. Não tem como, e a igreja está aqui para ajudar você nisso, amém? Peça ajuda para os seus líderes. Corre atrás de quem você abandonou no meio do caminho. Se agarra em alguém, eu não sei em quem, mas se agarra. Liga para alguém, pega um telefone. Mas por favor, não fique fora da igreja. Você faz parte disso. Em nome de Jesus, que você seja tremendamente abençoado, que a sua semana seja maravilhosa. Que Jesus está aqui fogo em você, lá na sua igreja. Amém? Fica com Jesus. Um beijo com carinho. Deus abençoe.